Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sua atenção, por favor. Vamos dar início, neste momento, à solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para o biênio 2017-2019. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou do céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado. Podem sentar, por favor. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: desembargador do Tribunal de Justiça Alexandre Assunção, desembargador André Guimarães, desembargador Carlos Moraes. Presença da desembargadora do Trabalho do TRT da 1ª Região, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos. Presença do desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, da desembargadora da 13ª Região, Ana Maria Ferreira Madruga, representando o presidente do TRT da 13ª Região, desembargador Biratã Moreira Delgado, desembargadora Ana Maria Schuller Gomes, do Dr. Luciano Cavalcante Batista, coordenador-geral da Consultoria Jurídica da União, da AGU, do Dr. Maurício Randes, presidente do Diário de Pernambuco, Dr. Joesil Barros, ex-presidente do Diário, Dr. Paulo César Pugliese, diretor executivo da Folha de Pernambuco, Dr. Antônio Mário Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, doutora Simone Helena Silva Andrade, vice-presidente representando a OAB de Jaboatão dos Guararapes, Coronel Evaldo Pereira, presidente do Instituto do Docente do Ministério Militar de Pernambuco, capitão de corveta Leonardo Torres, representando o comandante Marcos Vale, diretor da Escola de Aprendizes Marinheiro. Também a Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 6ª Região, doutora Elizabeth Veiga Chaves, do desembargador
João Aurino Mendes Brito, vice-presidente do RT da 20ª região, do desembargador Tânison Santana Dória, desembargador-presidente do TRT da 20ª região. Presença do chefe do gabinete da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Dr. Cláudio Borba Filho, representando o secretário Ângelo Gioia, Dr. André Coutinho, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, e Dr. Giovanni Freitas, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco. Agradecemos também a presença do Procurador-Geral do Município do Recife, Dr. Ricardo Correia, do secretário-chefe de Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura, Dr. João Guilherme Ferraz, e dos representantes do Banco do Brasil, Dr. Daniel Augusto Oliveira, gerente-geral da Agência Setor Público, e doutora Fernanda Thompson, gerente de relacionamento do Banco do Brasil. Demais autoridades, senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, doutora Gisane Barbosa de Araújo. De início, agradeço aos que aqui compareceram para prestigiar essa solenidade. Estamos presenciando mais uma vez a posse de novos dirigentes da Corte que estarão à frente da sua gestão no período 2017 a 2019, cumprindo o mandamento constitucional, legal e regimental, possibilitando que essa natural e salutar renovação venha trazer sempre melhores rumos para o Tribunal. Ao encerrar meu mandato na presidência, não posso deixar de externar as emoções que me invadem. Aliás, muitos dizem que todo biênio foi marcado por muitas emoções. Realmente, o trabalho foi intenso e árduo, consumindo dias, noites, finais de semana, feriados, mas com certeza enriquecedor. Creio que os integrantes da Corte, todos os demais que fazem o nosso tribunal e a coletividade jurídica em geral conhecem, em maior ou menor dimensão, os problemas vivenciados ao longo desses 2 anos, não valendo a pena, porém, recordá-los nesse momento. Mas tudo foi, sem dúvida, um grande aprendizado e uma enorme e rica experiência, deixando-me mais amadurecimento sob o ponto de vista profissional e marcando a minha vida. Posso afirmar que não sou mais a mesma magistrada após as situações e dificuldades enfrentadas e as decisões tomadas a exigir pronta resposta e firmeza. Foram momentos difíceis e exaustivos, obstáculos a nível local, notadamente no ano de 2015, e muitos outros desta feita a nível nacional no ano de 2016, sendo conhecido de todos os que são familiarizados com a Justiça do Trabalho. Contudo, passado esse tempo e fazendo uma retrospectiva de todos os fatos vividos, verificando as situações encontradas, contando com o apoio constante dos membros da nossa Corte, posso afirmar que tenho a sensação do dever cumprido e a convicção de dedicação integral ao cargo para o qual fui eleita e de tê-lo exercido da melhor forma que me foi possível fazê-lo. Talvez não a forma ideal, porém creio que fiz o máximo que as minhas limitações permitiram, agindo com consciência e atento aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que devem nortear a atuação do gestor público. De logo, deixo meu pedido de desculpas se não correspondi ou se desapontei, e pelos erros e desacertos praticados inerentes a todo ser humano. Mas quero, principalmente, apresentar de público um enorme e amplo pleito de gratidão e reconhecimento. Assim, começo por agradecer a todos da minha família pela compreensão e paciência que dedicaram a mim ao longo dessa jornada, que me exigiu um total envolvimento diuturno, invadindo nosso lar e nossos relacionamentos. Em seguida, enalteço a atitude dos meus pares, que permaneceram presentes e apoiando a administração. Divergências pontuais são naturais e salutares,
desde que mantido o devido respeito ao entendimento diverso, cujo objetivo é sempre a busca do melhor para o nosso tribunal. Nessa linha, congratulo-me com os demais componentes dessa gestão, a desembargadora vice-presidente Virgínia Malta Canavarro e o desembargador corregedor regional Ivan de Souza Valença Alves, em relação aos quais mantivemos sempre convivência solidária e harmoniosa, a render frutos positivos para a administração. No biênio 2015-2017, a Escola Judicial do TRT6 esteve sob a direção, inicialmente, do desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, aposentado em outubro de 2015, quando assumiu o desembargador André Guene de Assunção Barros, que prosseguiu com o notável trabalho que restou desenvolvido, como, aliás, já tive a oportunidade de destacar recentemente, em janeiro, por ocasião do 17º módulo de aperfeiçoamento de magistrado, último realizado sob a gestão que ora se despede. A desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo, decana do nosso tribunal, que atuou como ouvidora, além de estar à frente de todos os projetos e comitês envolvendo a memória do nosso tribunal, sempre vibrante e incansável nas missões que abraça, o meu muito obrigada. E a todos os desembargadores que, no pleno e nas 4 turmas do nosso tribunal, sempre na luta pela qualidade, seriedade e celeridade dos nossos julgamentos, registro a minha profunda admiração. Teve a administração, nesse biênio, o auxílio de 3 magistrados preparadíssimos, os juízes Gustavo Augusto Pires de Oliveira, Rodrigo Samico Carneiro e José Adelmi da Silva Cioli, que muito contribuíram no assessoramento aos ocupantes dos cargos diretivos da Casa, destacando-se ainda o juiz Rodrigo, de sobremaneira, na coordenação da nossa escola. Além da atuação do magistrado Eduardo Brenan Dornelas Câmara, que revelou o grande perfil de juiz conciliador. Ao juiz Gustavo, em particular, que me auxiliou nesse biênio, repetindo a dobradinha que fizéramos à época da corregedoria, cumpre-me destacar a competência e a descrição do seu trabalho. Mais uma vez, contou o nosso tribunal com a brilhante e colaborativa atuação do Ministério Público do Trabalho, cujo desempenho merece sincera admiração. Faço especial referência à incansável Associação dos Magistrados Trabalhistas da 6ª Região, a Matra 6, sempre atenta aos interesses da magistratura, a quem agradeço as contribuições e críticas que sempre recebi como construtivas, objetivando o crescimento da nossa Corte. É evidente que a colaboração das associações que congregam os nossos servidores, a Astra 6, a AP Justra, é sempre bem-vinda, assim como a boa convivência que foi travada com o Sintrajuf, com os senhores advogados, bem como com as entidades que os congregam, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, e a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, manteve a direção da Corte a relação já bastante amadurecida e respeitosa, conquistada há muitos anos, com diálogos abertos e transparentes. Deixei para consignar, por último, o imenso agradecimento a todos os juízes e servidores que compõem a Justiça do Trabalho da 6ª Região. Atingidos todos nós pelas imensas adversidades verificadas nos últimos 2 anos, de toda a natureza, surge, porém, para o Tribunal, como mostra inegável da nossa capacidade de superação e de comprometimento com a tarefa constitucional que nos foi reservada, a premiação máxima por 2 anos seguidos pelo Conselho Nacional de Justiça do selo Diamante, conferidos nos anos de 2015 e de 2016, sendo o único tribunal do país a conseguir esse feito. E ainda o índice de produtividade comparada de 92,9%, o 5º maior da Justiça do Trabalho, acima da média nacional, isso no ano de 2015, e de 100% divulgado em 2016, também conferido pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja medida visa refletir produtividade e eficiência dos órgãos do Poder Judiciário.
Os sentimentos de responsabilidade, engajamento, empenho e pertencimento que inspiram nossos juízes e servidores geraram tais resultados, mesmo com tantas restrições experimentadas e contornadas, a estimular a cada um de nós para que nos reinventemos e nos superemos em busca da excelência na prestação do serviço público e na entrega da prestação jurisdicional. Permito-me uma especial saudação a 3 equipes de servidores, aos que são lotados no meu gabinete, sempre se adequando com eficiência às diversas necessidades e papéis que lhes reservo. Aos que elaboram na Secretaria-Geral da Presidência, sob o comando do estreante na função de secretário-geral, Sérgio Ricardo Batista Melo. Bem assim, a todos os que laboram nas diversas áreas administrativas do Tribunal, cujas assessorias são indispensáveis aos gestores, demonstrando incansável e permanente dedicação e merecida confiança no desempenho de suas tarefas, homenageando a todos na pessoa do nosso diretor-geral, Vladimir de Souza Rolim. Esse apoio e suporte, obviamente, não foi somente local. Ao Tribunal Superior do Trabalho, aqui representado pelos ministros Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral, e João Batista Brito Pereira, e ao Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecó, através do seu presidente, desembargador James Magno Araújo Farias, atual dirigente do TRT 16, também aqui presente, deixo o enorme agradecimento do TRT 6 ao longo de toda essa etapa atravessada pela gestão que ora se despede. Presidir um tribunal é tarefa que exige muito do magistrado. Em regra e por muitos anos, há feito a tarefa de analisar autos, exarar despachos, presidir audiências, participar de sessões e exercer o ofício de julgar, debruça-se ao comandar a administração sobre muitos outros temas e matérias, vários deles totalmente novos, problemas e solicitações das ordens mais variáveis, muitas delas a exigir respostas urgentes. Nos tempos recentes, além de todos os desafios sempre presentes para os gestores públicos, surgiram os agravantes embates que se multiplicaram e avançaram nesses últimos anos e continuarão a ser enfrentados pela próxima administração, no contexto em que o direito do trabalho e a justiça do trabalho são alvos de constantes ataques, desde as propostas de alteração da legislação, muitas das vezes precipitadas, a contrariar princípios doutrinários e constitucionais, de mudanças de entendimentos jurisprudenciais há muito tempo já sedimentados e de tentativas de diminuição de atuação desse ramo do judiciário, chegando até mesmo até quase comprometer o seu funcionamento, a exemplo do violento corte orçamentário praticado no ano de 2016, com as repetições das dificuldades financeiras que se revelam para 2017 e anos vindouros, restrições de nomeações, renovação de quadro de magistrados e servidores e críticas infundadas de toda a ordem, justamente na contramão da realidade vivida em nosso país, com o crescimento do desemprego e, por conseguinte, dos conflitos trabalhistas, dificultando e quase inviabilizando uma resposta célere almejada pelo jurisdicionado. Esses desafios continuarão repletos desses ingredientes, mas não desestimularão a equipe de magistrados e servidores que se dedicam à Justiça do Trabalho da 6ª Região, nem à próxima gestão que ora assume. Desejo aos administradores ora empossados, desembargadores Ivan de Souza Valença Alves, presidente, Valdir José Silva de Carvalho, vice-presidente, Dione Nunes Furtado da Silva, corregedora, Nise Pedroso Lins de Souza, diretora da Escola Judicial, e Maria das Graças de Arruda França, ouvidora, todo o êxito na estrada a percorrer, com a certeza de que poderão contar com toda a força de trabalho de todos nós, em prol do objetivo comum de atendimento da melhor forma aos que carecem de justiça. Em especial ao novo presidente, desembargador Ivan de Souza Valença Alves,
colega de concurso, quem compartilhou comigo a administração do tribunal no biênio que ora finda, sei que não faltarão equilíbrio e calma para desempenhar o papel que lhe foi destinado. Assim, com esse turbilhão de sentimentos, resumidos em ensinamentos e experiências adquiridos, sensação de haver tentado fazer o máximo que pude, dedicando-me inteiramente ao mistério que me foi confiado, deixando-me, por isso mesmo, a consciência tranquila do dever cumprido e, em especial, reiterando a gratidão a todos os que colaboraram nessa missão. Tenho o prazer de afirmar que foi uma grande honra ter merecido essa confiança e ter dirigido o tribunal, motivo de orgulho pessoal inestimável, tendo ao longo desses 2 anos compartilhado essa gestão com os colegas Virgínia e Ivan, a quem reitero os meus agradecimentos. Finalizando, parabenizo e desejo toda a sorte aos nossos futuros dirigentes e que Deus os guie e os ilumine, como protegeu a gestão que ora se despede. Muito obrigada. Por oportuno, queremos registrar a presença do desembargador Pedro Inácio da Silva, presidente do TRT da 19ª Região, desembargador Jovaldo Nunes Gomes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. João Carlos Saleitão, superintendente regional da Caixa Econômica em Pernambuco, Dr. Ricardo Siqueira, gerente do Jurídico Regional da Caixa, da gerente de relacionamento do Bradesco, doutora Jeane Carvalho, e do Dr. Elber Pessoa de Melo, conselheiro representando a OAB de Olinda. Daremos início nesse momento, senhoras e senhores, o ato de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para o biênio 2017-2019, convidando inicialmente para prestar o compromisso ou juramento constitucional o excelentíssimo senhor desembargador Ivan de Souza Valença Alves. Prometo desempenhar com retidão as funções do cargo que ora assumo, cumprindo fielmente a Constituição da República e as leis. Pedimos ao doutor Ivan que permaneça enquanto a secretária do Pleno, doutora Niédia Azevedo, fará a leitura do termo de posse no cargo de presidente do TRT da 6ª Região. Termo de posse e compromisso do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Ivan de Souza Valença Alves, do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Arcádio Apipucos, localizado em Apipucos, número 568, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Ivan de Souza Valença Alves perante a bancada de desembargadores deste regional para tomar posse no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, biênio 2017-2019, por haver sido eleito pelos seus pares na sessão administrativa do dia 25 de outubro de 2016. O excelentíssimo desembargador Ivan de Souza Valença Alves, após prestar o seu compromisso legal, previsto no artigo 79 da LOMAN, combinado com o artigo 12 do Regimento Interno do TRT da 6ª Região, foi empossado no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar, e para que se origine os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse e compromisso, que vai assinado pelo empossado, pelos desembargadores que integram a bancada do tribunal, pelos demais presentes ao ato e por mim, secretária do Tribunal Pleno.
Assino o termo de posse no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho, excelentíssimo senhor desembargador Ivan de Souza Valença Alves, e em seguida assume a presidência da mesa, retornando aos lugares de honra. A seguir, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Valdir José Silva de Carvalho para prestar o juramento como vice-presidente do TRT 6ª Região. Prometo desempenhar com retidão as funções do cargo que ora assumo, cumprindo fielmente a Constituição da República e as leis. Termo de posse e compromisso do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Valdir José Silva de Carvalho, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Arcade Apipucos, localizado em Apipucos, número 568, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Valdir José Silva de Carvalho perante a bancada de desembargadores do tribunal para tomar posse no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, biênio 2017-2019, por haver sido eleito pelos seus pares na sessão administrativa do dia 25 de outubro de 2016. O excelentíssimo desembargador Valdir José Silva de Carvalho, após prestar o seu compromisso legal previsto no artigo 79 da LOMAN, combinado com o artigo 12 do Regimento Interno do TRT da 6ª Região, foi empossado no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar, e para que se origine os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse e compromisso, que vai assinado pelo empossado, pelos desembargadores que integram a bancada do tribunal, pelos demais presentes ao ato e por mim, secretária do Tribunal Pleno. Seguida, para prestar o juramento como corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a excelentíssima desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva. Prometo desempenhar com retidão as funções do cargo que ora assumo, cumprindo fielmente a Constituição da República e as leis. Termo de posse e compromisso da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Dione Nunes Furtado da Silva, no cargo de corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Arcade Apipucos, localizado em Apipucos, número 568, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco, compareceu a excelentíssima senhora desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, perante a bancada de desembargadores deste regional, para tomar posse no cargo de corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, biênio 2017-2019, por haver sido eleita pelos seus pares na sessão administrativa do dia 25 de outubro de 2016. A excelentíssima desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, após prestar o seu compromisso legal previsto no artigo 79 da LOMAN, combinado com o artigo 12 do Regimento Interno do TRT da 6ª Região, foi empossada no referido cargo, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar, e para que se origine os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse e compromisso, que vai assinado pela empossada, pelos desembargadores que integram a bancada do tribunal, pelos demais presentes ao ato e por mim, secretária do Tribunal Pleno.
Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a posse do diretor da Escola Judicial, seguida da posse de ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho. Vamos, portanto, neste momento, ouvir a leitura do termo de posse no cargo de diretor do TRT da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região pela secretária do Pleno. Vamos convidar, portanto, os que irão tomar posse neste momento. Desembargadora Nise Pedroso e desembargador Paulo Dias de Alcântara. Termo de posse e compromisso dos excelentíssimos desembargadores do trabalho Nise Pedroso Lins de Souza, no cargo de diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e Paulo Dias de Alcântara, no cargo de vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 6ª Região. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Arcádia Apipucos, localizado em Apipucos, número 568, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco, compareceram os excelentíssimos senhores desembargadores Nise Pedroso Lins de Souza e Paulo Dias de Alcântara perante a bancada de desembargadores deste regional, para tomarem posse nos cargos de diretora e vice-diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, respectivamente, para o biênio 2017 e 2019, por haverem sido eleitos pelos seus pares na sessão administrativa do dia 25 de outubro de 2016. Os excelentíssimos desembargadores Nise Pedroso Lins de Souza e Paulo Dias de Alcântara foram empossados nos referidos cargos, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar e para que se originem os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse e compromisso, que vai assinado pelos empossados, pelos desembargadores que integram a bancada do tribunal, pelos demais presentes ao ato e por mim, secretária do Tribunal Pleno. Em seguida, teremos a posse com o compromisso das excelentíssimas desembargadoras do trabalho Maria das Graças de Arruda França, no cargo de ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e doutora Eneida Melo Corrêa de Araújo, no cargo de ouvidora substituta. Pedimos às mesmas que se posicionam no dispositivo para ouvirem a leitura do termo e, em seguida, assinarem os seus termos. Termo de posse das excelentíssimas desembargadoras do trabalho Maria das Graças de Arruda França, no cargo de ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e Eneida Melo Corrêa de Araújo, no cargo de ouvidora substituta do TRT da 6ª Região. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Arcádia Apipucos, localizado em Apipucos, número 568, nesta cidade do Recife, estado de Pernambuco, compareceram as excelentíssimas senhoras desembargadoras Maria das Graças de Arruda França e Eneida Melo Corrêa de Araújo, perante a bancada dos desembargadores do tribunal, para tomarem posse nos cargos de ouvidora e ouvidora substituta do TRT da 6ª Região, respectivamente, biênio 2017 e 2019, por haverem sido eleitas pelos seus pares na sessão administrativa do dia 29 de novembro de 2016. As excelentíssimas desembargadoras Maria das Graças de Arruda França e Eneida Melo Corrêa de Araújo foram empossadas nos referidos cargos, entrando em exercício nesta mesma data. E para constar e para que se originem os jurídicos efeitos, foi lavrado o presente termo de posse, que vai assinado pelas empossadas, pelos desembargadores que integram a bancada do tribunal, pelos demais presentes ao ato e por mim, secretária do Tribunal Pleno. Terminou agora.
Gostaríamos de registrar a presença do Dr. Nelson Raque de Souza, gerente regional Recife Sul do Bradesco, e do Dr. Marlúcio Ledo Vieira, gerente do jurídico do Bradesco. Na sequência desta solenidade, senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor juiz presidente da Matra 6, Dr. André Luiz Machado. José Adelmir da Silva Cioli, presidente da Matra 6. Minhas colegas e meus colegas juízes, senhoras e senhores servidores, minhas senhoras e meus senhores, a justiça não é feita apenas por números, muito embora as estatísticas sejam um grande fetiche na atualidade. Nunca é demais recordar que a justiça é feita por pessoas. É, na verdade, fruto de suas experiências, dificuldades e superações. A justiça é feita por pessoas como a desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, que com coragem e destemor, desde o primeiro dia de sua gestão, preocupou-se em dar uma solução a um nó górdio que afligia a Justiça do Trabalho em Pernambuco. Atropelada por uma sucessão de fatos que todos conhecemos e que concorreram para aquele desfecho, chamou para si a responsabilidade de suspender as atividades da Justiça do Trabalho no Recife, realizar o compartilhamento do Fórum de Jaboatão dos Guararapes, criar a central de execuções para não estancar completamente o andamento dos feitos nessa fase e realizar mais de 4.800 audiências represadas durante a paralisação. Em 6 meses, reformou e inaugurou o Fórum da Emiribeira, que hoje abriga as varas do Recife e que, se ainda não é o ideal, está a anos-luz das condições ambientais experimentadas no prédio da Sudene. Foi preciso, muitas vezes, trocar o pneu do carro com ele em movimento, publicar atos em provusão, ajustar diretrizes à medida que os problemas aconteciam. Jamais a desembargadora Gisane Barbosa se furtou a contrariar interesses, suportou pressões e sustentou decisões em meio a algumas críticas infundadas. Com a fibra que lhe é peculiar, navegou com firmeza e esperança toda a tempestade e hoje entrega a nau do TRT da 6ª Região em águas bem mais calmas. Vossa Excelência, doutora Gisane, que sempre foi reconhecida como uma magistrada de carreira dedicada e comprometida, e após ter exercido a corregedoria e a presidência do TRT da 6ª Região, sai da administração ainda maior do que quando entrou, para o gáudio de toda a sua família e de seus amigos. Sua gestão foi histórica, não porque efetivamente realizou a transferência do Fórum da Sudene, dando cabo a uma demanda de muitos anos, que se aprofundou ao limite do intolerável, mas, sobretudo, porque se colocou no lugar de milhares de pessoas que se arriscavam inadvertidamente na precariedade do prédio da Sudene. E empregou todos os esforços administrativos possíveis na busca de uma saída emergencial para o problema e, ao fazê-lo, integrou magistrados e servidores em torno da administração.
recebendo grande apoio nos momentos mais difíceis dessa travessia. De minha parte, doutora Gisane, foi uma grande honra ter estado ao seu lado, naquelas circunstâncias. De tantos apoios recebidos por Vossa Excelência, como o da vice-presidente, doutora Virgínia Canavarro, na nossa visão, houve um em especial que merece destaque. Refiro-me ao desembargador, então corregedor, Ivan Valença, que ora assume a presidência, e a quem tive a honra de auxiliar durante a maior parte de sua passagem pela corregedoria. Testemunhei e posso afirmar que foi o desembargador Ivan Valença que, com sua serenidade, encorajou a presidente Gisane Barbosa a seguir adiante com o projeto de transferência das varas. Durante toda o biênio, Dr. Ivan Valença sempre atuou de forma coesa e cooperativa com a presidência, publicando uma sucessão de atos conjuntos e tomando várias decisões de sua alçada que permitiam impulsionar as medidas planejadas pela administração. No período em que esteve à frente da corregedoria, o desembargador Ivan Valença compreendeu que a atividade correcional não é apenas de caráter censório, ou seja, de fiscalização e apuração de desvios de conduta ou do não cumprimento de metas ou resultados. Ao contrário, procurou enfatizar que a atuação da corregedoria deve ser realizada de forma preventiva e pedagógica, com o incentivo ao diálogo com a magistratura e ao aprimoramento da função jurisdicional, com diálogo franco. Procurou enfrentar as demandas surgidas de forma individual e, dentro do possível, apoiar os juízes, auxiliando-os nas suas necessidades. Com isso, foram reduzidos paulatinamente o número de sentenças represadas e o prazo médio de audiências, que tanto preocupam. Tal cenário, dentre outros fatores, permitiu ao TRT da 6ª Região tornar-se o mais produtivo do país, dentre os tribunais de Porto Médio, segundo o CNJ. Mesmo diante do corte orçamentário desproporcional sofrido pela Justiça do Trabalho e da redução do horário de atendimento ao público. Além disso, editou provimentos importantes para modificar a sistemática de designações de juízes substitutos e legou à 6ª Região eficaz ferramenta eletrônica para a realização de concursos de remoção de juízes titulares e zoneamento de juízes substitutos de forma sucessiva e automática. Sistematizou ainda os ofícios aos juízes, dando-lhes a oportunidade de estabelecer um cronograma razoável para a superação de atrasos. É isso que a Matra 6 espera de Sua Excelência, a desembargadora corregedora Dione Furtado. Como magistrada de carreira, a exemplo de Dr. Ivan Valença, possa também reconhecer as arguras do exercício da atividade judicante e dar à magistratura a tranquilidade que necessita para entregar os resultados que a sociedade espera. Que a corregedoria possa, na sua gestão, doutora Dione Furtado, ser um lugar de apoio, orientação e acolhimento dos magistrados em suas dificuldades funcionais, sabendo dosar as exigências da experiência ao limiar da saúde dos juízes. Não podemos esquecer também da atuação profícua da Escola Judicial do TRT da 6ª Região ao longo do último biênio, sob a direção primeiro do querido desembargador aposentado Pedro Paulo e, posteriormente, pelo desembargador André Guene. Nesse período, a Escola Judicial do TRT 6 consolidou-se como uma referência nacional na formação inicial e continuada de magistrados. Merece destaque a realização semestral dos módulos de aperfeiçoamento de juízes, que sempre com reconhecida qualidade técnica e que representa uma grande conquista para a magistratura da 6ª Região, além da produção de diversos cursos em EAD, sempre de grande interesse e validade. Também na sua gestão, foi implantado o programa de acompanhamento de juízes vitalicianos, elogiado nacionalmente. A Matra 6
espera e confia que a desembargadora Nise Pedroso possa manter todas essas conquistas e avançar ainda mais na gestão da Escola Judicial. Uma palavra também deve ser destacada ao papel da ouvidoria do TRT da 6ª Região, na gestão da desembargadora decana Eneida Mello, que soube dialogar com jurisdicionados e juízes na solução das demandas que lhe eram encaminhadas. Desejamos à desembargadora Graça Arruda boa sorte para continuar a trilhar esse frutífero caminho. É, portanto, muito grande a responsabilidade da nova mesa diretora em substituir a gestão que sai. Nos últimos 2 anos, não há dúvidas de que o tribunal avançou em termos de estrutura, de suporte da corregedoria e da formação de seus juízes. Mas a valorização do primeiro grau de jurisdição ainda é um desafio a ser alcançado em muitos aspectos, como especialmente a redistribuição da força física de trabalho entre o primeiro e o 2º grau. Apesar da excessiva carga de processos em ambas as instâncias, a força de trabalho disponibilizada ao 1º grau é, proporcionalmente, inferior à dedicada ao 2º. Como consequência, os juízes de 1º grau e os servidores que atuam nas varas estão mais sobrecarregados. Esta realidade está estampada no relatório da Justiça em números de 2015 do CNJ e reclama um carinho especial da futura gestão para mitigar essa desigualdade e se alcançar uma maior eficiência da jurisdição trabalhista em Pernambuco. É preciso, portanto, canalizar todos os esforços e recursos possíveis para implementar a política de atenção prioritária ao 1º grau de jurisdição, no qual circulam 92% das ações do Brasil em um universo de 100 milhões de processos por ano. Temos muita esperança de que essa política nacional não seja apenas um discurso bonito e pragmático, mas possa vir a fazer a diferença na vida de quem mais precisa da justiça, o jurisdicionado. Estamos certos de que a gestão que ora se inicia, liderada pelos desembargadores Ivan Valença, Valdir Carvalho e Dione Furtado, não cederá ao discurso fácil de atribuir à magistratura a responsabilidade pela morosidade da justiça. E, com toda certeza, saberá reconhecer as desigualdades de distribuição dos recursos humanos e as deficiências estruturais que ainda pairam na 6ª Região, inclusive do ponto de vista da segurança institucional, especialmente nos fóruns do interior do Estado. Por sua vez, a futura administração do tribunal não poderá estar alheia ao conturbado momento político do país. Ultimamente, vivemos tempos estranhos, repletos de fanfarronices e bravatas, de pessoas ou grupos oportunistas, além da grande mídia que, por ignorância ou pura má-fé, fazem sangrar a dignidade e as prerrogativas da magistratura com insondáveis propósitos. Está claro que a magistratura está sob ataque cerrado, muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros, convém frisar. Hoje, disse o que se quer contra a magistratura, sem, no entanto, qualquer comprovação. Adjetivar genericamente a conduta de juízes é o que basta para se ganhar espaço midiático e eleitoreiro barato. Os excessos de linguagem advindos de altas autoridades da República são entoados com surpreendente naturalidade, mostrando o verdadeiro desprezo à Constituição que prometeram respeitar, especialmente ao princípio democrático da independência e harmonia entre os poderes da República. Há quem critique os excessos de gasto com o Poder Judiciário e com a Justiça do Trabalho em particular, em um discurso ignorante, ideológico, odioso e revanchista de quem quase sempre é investigado por crimes de corrupção e de outras naturezas. Como se a nação pudesse prescindir de um Poder Judiciário forte
e respeitado, e de uma justiça especializada que mitigue os conflitos do trabalho e garanta o mínimo de paz social. Todos devem saber que a magistratura está sendo amordaçada com a nova lei de abuso e de crimes de autoridade. Esse projeto de lei de manifesto caráter intimidatório a juízes e membros do Ministério Público quer instituir, por exemplo, o crime de hermenêutica e criar sérios obstáculos a investigações penais em andamento no país, o que repercutirá negativamente no exercício da jurisdição civil do país. Alijam com isso a liberdade e a independência judicial, que são valores caríssimos à democracia e que, portanto, transcendem ao âmbito meramente corporativo. Mas os sicários da dignidade da magistratura não param por aí. Passam para a opinião pública como se fosse quase um crime de lesa pátria, a defesa coletiva de suas prerrogativas constitucionais. Esquecem que a magistratura tem mais limitações, até mesmo que os militares, e ainda assim frustram até mesmo as suas recomposições remuneratórias e seus direitos previdenciários através de uma reforma calcada pelo governo na falácia do déficit da Previdência, que leva em conta apenas a contribuição sobre os salários e desconsidera as outras receitas que compõem o sistema. Inclui indevidamente na conta regimes de assistência social sem caráter contributivo. Desvinculam 30% das receitas previdenciárias no importe de 111 bilhões de reais por ano. E, finalmente, não combatem a gigantesca sonegação fiscal existente no país. Nesse nível, excelências, é fundamental estarmos juntos, contermos as sangueiras internas, superarmos algumas questões locais e provincianas. O que está em jogo é muito maior. É a liberdade, é a independência e a dignidade da magistratura e do Poder Judiciário. A Matra 6 estará sempre à disposição para colaborar e fluir um debate produtivo sobre esses e tantos outros temas que possam surgir durante o biênio. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a magistratura do Brasil. Desejo sinceramente boa sorte à nova mesa diretora. Muito obrigado. Na sequência, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor presidente da OAB, seccional de Pernambuco, Dr. Rony Duarte. Excelentíssimo senhor desembargador Ivan Valença, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes. Excelentíssima senhora doutora desembargadora Gisane Barbosa, em nome de quem cumprimento todas as magistradas presentes a esta solenidade. Excelentíssima senhora Denise Valença, minha querida amiga de escola, foi colega minha do Colégio Santa Maria durante a escola primária, em nome de quem eu cumprimento todos os familiares dos empossandos. Minha queridíssima Silvia Nogueira, diretora tesoureira da OAB, em nome de quem cumprimento todas as advogadas e advogados aqui presentes. Senhor presidente, inicialmente, em nome de toda a advocacia pernambucana, eu trago aqui o registro de gratidão pela oportunidade da fala na solenidade, o que vem a traduzir em gesto o excelente relacionamento que hoje e já há alguns anos permeia as relações interinstitucionais entre a OAB e o Tribunal Regional do Trabalho. E eu soube há pouco que ia ter a oportunidade e correspondo à plateia, sendo extremamente breve,
na saudação. E digo que, senhor presidente, em tempos nos quais parte da humanidade se preocupa na construção de muros, é reconfortante testemunhar, assumir o mais alto posto do judiciário trabalhista, um homem que também é dado à construção de pontes. Digo sempre que, em tempos difíceis, é importante que tenhamos, na liderança das instituições, pessoas de trato fácil. E o ano de 2017 se promete alvissareiro nas relações entre a advocacia e a magistratura, já que nele haverá a manutenção na direção do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco de um homem também extremamente afeto ao diálogo, o presidente Leopoldo de Arruda Raposo, que recebe aqui publicamente o nosso reconhecimento. E também, dentro de alguns meses, o desembargador Manuel Errá assume a presidência do Tribunal Regional Federal. Enquanto os orçamentos apertam, enquanto as cobranças aumentam, é importante que a advocacia e a magistratura procurem muito mais o que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. Muitas vezes não se consegue perceber que somos todos artífices de um mesmo processo construtivo que tem como objetivo final a prestação do melhor serviço jurisdicional possível a toda a nossa população. E sempre que a convergência completa não seja possível e que o diálogo não resolva as diferenças, que saibamos respeitar as diferenças de posição e que sejamos maduros e capazes de encontrar uma saída da maneira menos traumática possível. Afinal de contas, somos todos depositários das mais altas expectativas das nossas classes e da sociedade como um todo. Eu, em nome da advocacia, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, me comprometo, senhor presidente, a manter, quiçá melhorar o relacionamento entre advogados e magistrados e contribuir da maneira mais efetiva possível para que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região consiga alcançar da maneira mais eficiente possível a sua excelsa missão. É com grande satisfação que eu parabenizo Vossa Excelência e todos aqueles que hoje tomam posse e desejo muito sucesso na gestão que hoje se inicia. Muito obrigado, boa tarde a todos. Anunciamos a seguir a palavra do excelentíssimo senhor Procurador-Chefe Regional do Trabalho, Dr. José Laísio Pinto Júnior. Excelentíssimo senhor Ivan de Souza Valença Alves, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Excelentíssimo senhor Renato de Lacerda Paiva, ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, aqui representando o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor João Batista Brito Pereira, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor Leopoldo Raposo, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Antônio César Caula Reis, procurador-geral do Estado, representando Paulo Câmara, governador do Estado de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Geraldo Júlio de Melo Filho, prefeito da cidade do Recife. Excelentíssimo senhor James Magno de Araújo Farias, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, onde comecei minha carreira como membro do Ministério Público do Trabalho. Excelentíssimo senhor Ronaldo Tolentino, subprocurador-geral do Trabalho,
aqui representando o Procurador-Geral Ronaldo Curado Fleury. Excelentíssimo senhor desembargador Manuel de Oliveira Errar, representando o excelentíssimo senhor Rogério de Menezes Fialho Moreira, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Excelentíssimo senhor General Brito, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, representando o comandante-geral do Comando Militar do Nordeste. Excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar Luiz Fernando de Aguiar, comandante do 2º Comando do 2º Comando Aéreo Regional. Excelentíssimo senhor Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife. Excelentíssimo senhor Rony Duarte, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. Excelentíssimo senhor José Ademir da Silva Cioli, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região. Colegas procuradores do trabalho, procuradores da República, procuradores militares, procuradores e promotores de justiça aqui presentes, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhoras e senhores servidores, minhas senhoras e meus senhores. Em sessão plenária realizada no último dia 25 de outubro de 2016, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região elegeu seus novos dirigentes, desembargadores Ivan de Souza Valença Alves, Valdir José Silva de Carvalho e Dionísio Nunes Furtado, respectivamente presidente, vice e corregedora regional. Essa tríade tem, a partir de hoje, a responsabilidade de administrar o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E essa responsabilidade parece ampliada em face de variados aspectos, e aqui gostaria de ressaltar alguns deles. Não obstante o cenário adverso que nos fez ingressar no ano de 2016, com a perspectiva concreta de não se chegar ao final dele, doutora Gisane e sua equipe, com serenidade, transparência, esforço, foco e dedicação, obtiveram êxito em seus propósitos, realizando um primoroso trabalho, não só no difícil ano de 2016, mas ao longo de toda a sua gestão. A reabertura do Fórum Advogado José Barbosa de Araújo, a partir da transferência do prédio da Sudene para um imóvel situado no bairro da Imbiribeira, com mais conforto, comodidade e segurança para os usuários. A implantação do processo administrativo eletrônico, PROAD, a criação da Central de Conciliação de Segunda Instância e do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, no GEP, a instituição da Comissão de Jurisprudência, com competência para redigir súmulas e teses prevalecentes da jurisprudência predominante do Tribunal, a emissão de alvarás com assinatura eletrônica nas varas do trabalho de Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, procedimento que evita o deslocamento dos beneficiários até as unidades jurisdicionais, a regulamentação do teletrabalho, o recebimento por 2 anos consecutivos do selo Diamante, a mais alta distinção concedida pela Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais que se destacaram pelo seu desempenho. Essas foram algumas das relevantes ações e conquistas da gestão que ora finda. Assim, quero nesta oportunidade parabenizar de forma efusiva a doutora Gisane Barbosa de Araújo e toda a sua equipe, que na cúpula contou com a incansável colaboração da doutora Virgínia Malta Canavarro, que na vice-presidência do Tribunal viu ampliar o leque de atribuições, sobretudo na análise de inúmeros casos de jurisprudência conflitante no âmbito das turmas do Tribunal, a ensejar diversos incidentes de uniformização jurisprudencial, e com a diligente e atenta participação do corregedor, doutor Ivan Valença, que ora assume a presidência, e que, em sua passagem pela corregedoria, deixou como marcas uma ênfase na orientação e na colaboração para com a magistratura de primeira instância, numa perspectiva da compreensão de que, antes de um juiz, ali existe um ser humano. Não poderia deixar de citar e parabenizar pelas contribuições neste mesmo período os desembargadores André Guedes de Assunção Barros e Eneida Melo Corrêa de Araújo, que, respectivamente, conduziram valoroso trabalho à frente da Escola Judicial e da Ouvidoria do Tribunal, missões que serão também, a partir de agora, assumidas pelos desembargadores Nise Pedroso Lins de Souza e Maria das Graças de Arruda França. A elas deixo o meu ensejo de uma jornada de realizações. A vossas excelências, o meu reconhecimento pelo trabalho árduo, diuturno, contínuo e incansável em prol da melhoria da Justiça do Trabalho. Estendo, claro, minhas homenagens aos diretores e secretários que compuseram a equipe da administração que ora se encerra,
e ainda a todo o corpo de servidores do Tribunal. Agora o bastão é passado adiante, e o novo presidente, Dr. Ivan de Souza Valença Alves, tem a responsabilidade e o desafio de fazer com que a Justiça do Trabalho em Pernambuco continue a sua marcha ascendente. Se em 2015, ao discursar na posse dos dirigentes do Tribunal que ora conclui seus mandatos, destacava as dificuldades vivenciadas pelo país, forçoso reconhecer que, em alguma medida, esse cenário se agravou no decorrer do último biênio. Vimos o afastamento de uma presidente da República num doloroso processo de impedimento, a retirada do presidente de uma das casas legislativas por decisão da nossa Suprema Corte. Cada vez mais vem à tona o funcionamento equivocado do nosso sistema político, com o germe da corrupção, a contaminar instituições vitais para a democracia, como os partidos políticos. Tensões entre os poderes da República. No campo econômico, se em 2014 não saímos do lugar, com um PIB medíocre de 0,1%, 2015 nos lançou num precipício de 3,8%. As estimativas para 2016 nos desafiam a descobrir o fundo do poço, com queda estimada em 3,5%, algo sem precedentes na história do Brasil contemporâneo. Chegamos em 2017, ainda procurando o caminho da volta da prosperidade, que em algum momento do nosso passado recente vivenciamos. Mas 2017 se inicia com significativa mudança constitucional na área do orçamento público e comprometerá o bom funcionamento da administração pública, em especial da Justiça do Trabalho, a partir de restrições orçamentárias que, se não revertidas, poderão inviabilizar em algum tempo o adequado funcionamento desta justiça especializada. Como ressaltado, o país contratou para os próximos 20 anos um aperto orçamentário que pode comprometer o bom funcionamento das instituições. De outra parte, tramitam nas casas legislativas do país projetos de lei relacionados à prevalência do negociado sobre o legislado, à flexibilização da jornada de trabalho, à instituição da jornada intermitente, ao regime de trabalho em tempo parcial, à representação dos trabalhadores no local de trabalho, ao trabalho temporário e à terceirização. Temas sensíveis ao trabalhador que, do modo como estão postos, poderão resultar, no mínimo, na fragilização do sistema protetivo. No particular, essas propostas legislativas levaram o Ministério Público do Trabalho, ao fim do mês de janeiro, a expedir 4 notas técnicas expondo seu posicionamento institucional acerca delas. Concomitantemente, o MPT coordenou a criação do Fórum Institucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social, que aprovou a Carta em Defesa dos Direitos Sociais, subscrita por centrais sindicais, confederações nacionais de trabalho, sindicatos, associações de classe, da magistratura, do Ministério Público, da Auditoria do Trabalho, além de entidades da sociedade civil organizada, todas integrantes deste fórum. Todo esse contexto mostra a relevância da Justiça do Trabalho e exigirá da nova direção muito esforço, dedicação, empenho, enfim, muito trabalho. Mas não temos dúvida que, dada a competência, a habilidade, o conhecimento que o Dr. Ivan demonstrou ao longo de seus recém-completados 30 anos de magistratura, o resultado também será exitoso. Sua história, seu currículo, sua personalidade, nos dá a tranquilidade de que a Justiça do Trabalho em Pernambuco está em boas mãos. Outros, sim, tem o Dr. Ivan a seu lado, na vice-presidência, um dos mais destacados procuradores que chefiaram o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, o Dr. Valdir José Silva de Carvalho. Sua dedicação à instituição, seu comprometimento, seus sólidos conhecimentos do direito do processo do trabalho, sua larga experiência, seu profundo conhecimento do elemento humano, sua firmeza e segurança na mediação de conflitos, sua capacidade de gestão, muito contribuirá para o sucesso da nova administração. Completa o trio de dirigentes do Egrégio 6º Regional, a doutora Dione Nunes Furtado, que traz para o órgão correcional as características que pude vislumbrar ao longo desses anos à frente do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. A simplicidade, a humildade e a sensibilidade estarão ao lado da competência, da experiência e da firmeza, para que a Corregedoria Regional continue enfatizando os aspectos de orientar e de colaborar com o bom e regular andamento dos serviços prestados pela magistratura trabalhista da 6ª Região. Assim,
aos que encerram seu mandato, deixo registrado o nosso reconhecimento e agradecimento pelo profícuo trabalho realizado. Aos que hoje iniciam a gestão, nossos votos de conquistas, realizações e muito sucesso no desempenho das novas atribuições. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos o pronunciamento do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargador Ivan de Souza Valença Alves. Minhas senhoras e meus senhores, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, 8. No dia 26 de janeiro de 1961, aquele a quem eu considero o meu melhor amigo, protocolizava junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região pedido de licença por motivo de nascimento de seu segundo filho, chamado Ivan de Souza Valença Alves. A linha do tempo do 6º Regional praticamente se confunde com a minha trajetória de vida. O meu DNA se encontra impresso nas paredes do tribunal. Por essa razão, antes de planear sobre o futuro, é com imensa gratidão que ofereço minhas homenagens a papai, Clóvis Valença Alves, que presidiu o tribunal no período de 1985 a 1987. Com ele, aprendi o significado de justiça, muito antes de receber, na casa de Tobias, as primeiras lições sobre direito. Mantenho comigo o seu exemplo de retidão e caráter. Passados 30 anos, um Valença Alves volta à presidência dessa nova corte. Desde minha posse, aos 13 de janeiro de 1987, até minha promoção como desembargador em 2002, atuei nas juntas de conciliação e julgamento de Penedo, Barreiros, Petrolina, Escada, Cabo de Santo Agostinho e na capital pernambucana. E se na condição de magistrado de primeiro grau não me foi concedida a oportunidade de conhecer um número considerado grande de juízos, nesses últimos 2 anos, na função de corregedor regional, tive o privilégio de visitar todas as unidades judiciárias da 6ª Região, e não apenas conhecendo-as, mas reconhecendo as maravilhas e agruras de cada uma delas. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. A Justiça do Trabalho atualmente vive um momento crítico, porque, em que pese o aumento das demandas, decorrente da grave crise econômica enfrentada pelo país, o que se percebe são diversas tentativas visando enfraquecê-la. O conhecido corte orçamentário em 2016, com a consequente redução de custos, quase sentenciou à morte o judiciário trabalhista. Mas a atuação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do COLEPRECO, Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, de associações de classe como a ANAMATRA e AMATRAS, a União de Magistrados e Servidores não permitiram o cumprimento dessa sentença. E a quem interessa uma justiça do trabalho fragilizada, na qual o hipossuficiente tem seus direitos mínimos civilizatórios desprotegidos ou negociável sem a devida proteção estatal. Na verdade, os ataques à justiça do trabalho são um atalho para o aumento da exclusão, onde os únicos prejudicados serão os próprios trabalhadores. Mister, assim, uma união de todos que fazem a justiça do trabalho: magistrados, servidores, advogados, centrais sindicais e associativas, Ministério Público do Trabalho e demais militantes dessa justiça.
Em sua defesa, é preciso que a justiça laboral continue forte, assegurando à sociedade a natureza protetiva e social do direito do trabalho. Nenhum retrocesso pode ser permitido. De outra parte, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região é movido por desafios. Apesar de todo o quadro de grande dificuldade e até mesmo em razão dos acontecimentos de 2015, quando o prédio onde funcionavam as varas trabalhistas da capital, 20 varas, foi interditado, provocando a grande interrupção de suas atividades por quase 2 meses. Mas o TRT da 6ª Região vem sendo destaque no cenário nacional. O Conselho Nacional de Justiça, ao divulgar o relatório Justiça em Números de 2016, registrou que o TRT da 6ª Região alcançou o mais alto percentual de produtividade comparada, ou seja, 100%, considerando os tribunais de médio porte. O índice de conciliação alcançou 27%, quando a média nacional foi de 25%. Para se ter uma ideia, as varas do trabalho de Pernambuco receberam 107.816 casos novos na fase de conhecimento no ano de 2016 e realizaram 186.878 audiências no primeiro grau. O tribunal, em 2016, realizou 406 sessões, recebeu 23.869 processos, ações originárias e recursais, e julgou 27.699 processos. Muitas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça foram alcançadas e até superadas, notadamente no controle dos prazos e regular cumprimento das normas procedimentais. Tanto foi assim que este regional, pelo 2º ano consecutivo, recebeu o selo diamante do CNJ, e esta é a mais alta distinção concedida por aquele conselho aos tribunais que se destacaram pelo desempenho no ano de 2016. Todos esses números expressam o comprometimento do 6º Regional com os jurisdicionados, advogados e toda a sociedade pernambucana. Entendo, todavia, que a administração não bastará apenas perseguir com pronunciado empenho a eficiência, consubstanciada no alcance das metas que não forem impostas, bem assim na otimização de custos, e a eficácia, personificada na busca da entrega da prestação jurisdicional célere, sem uma sólida relação de trabalho com aquelas organizações que atuam vinculadas ao nosso objeto institucional. Nesse quesito, primeiramente desejo salientar que, visando a incessante busca pela excelência na capacitação de nossos magistrados e servidores, aponto como significativa a continuidade da sempre crescente parceria com a Escola Judicial do TRT da 6ª Região, órgão que, voltado ao ensino, seleção, formação inicial e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, e que terá como diretora competente desembargadora Nise Pedroso Lins de Souza e o desembargador Paulo Alcântara como seu vice. Também desejo contar com a valorosa contribuição do vice-presidente, o desembargador Valdir Carvalho, da corregedora, a desembargadora Dione Furtado, da ouvidoria do tribunal, que será dirigida pela desembargadora Maria das Graças, de Arruda, França, e Eneida Melo Correia de Araújo. Ressalto, ainda, a necessidade de estreito e qualificado relacionamento com meus pares, desembargadores e desembargadoras, a Matra 6, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Servidores, porque nenhuma discussão ou iniciativa que vise ao aprimoramento da logística processual pode prescindir da participação dos magistrados, advogados e servidores. Inócuo seria pretender estar à frente da administração desta casa, com sua peculiar envergadura,
e a complexidade de seus desafios no tempo presente e na medida mais próxima da expectativa da nossa sociedade, sem a parceria e a efetiva colaboração, principalmente, até porque eu sou juiz de carreira, com os nossos queridos juízes e juízas de primeiro grau. Estou convicto, pois, de que todos seremos mais fortes à medida que nossas diferenças tiverem peso desprezível e que toda a nossa energia foi empregada em favor daqueles objetivos identificados como sendo de proveito recíproco. Assumo a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, consciente da responsabilidade e desafios que o cargo me impõe. E aqui espero contar com a valorosa colaboração do Ministério Público do Trabalho, na pessoa do seu procurador-chefe, Dr. José Laísio. Procurarei dar continuidade ao excelente trabalho realizado pela desembargadora, minha colega de concurso, querida amiga, doutora Gisane Barbosa de Araújo, que com sabedoria, espírito público, paciência e perseverança, conseguiu vencer todos os desafios que surgiram durante a sua gestão. O legado deixado pela desembargadora Gisane é incomensurável. Em segundo lugar, vou procurar avançar no compromisso de nossa missão, que é solucionar os conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva, ética, transparente, promovendo ações que visem ao fortalecimento da cidadania e da paz social. Norteando-me pelas ações definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e metas definidas no Plano Estratégico do Tribunal de 2015 a 2020, pretendo trabalhar em busca de maior celeridade no julgamento dos processos, com transparência em todas as ações, de maneira a promover maior eficiência na prestação jurisdicional, mantendo a credibilidade que esta instituição adquiriu ao longo de sua história. Almejo realizar uma gestão democrática, ética, participativa, provendo magistrados e servidores com as suas ferramentas que lhes permitam um atendimento com presteza e agilidade, propiciando dessa maneira uma maior aproximação com a sociedade. Tentarei diminuir o prazo de tramitação dos processos na varas, notadamente da região metropolitana do Recife. Tentaremos também agilizar a transformação dos processos físicos em eletrônicos. Atualmente, o Tribunal já promoveu essa transformação em mais de 8.000 processos. Também tentarei estender a utilização do alvará eletrônico para todas as varas do Estado. Procurarei iniciar a construção do Fórum de Goiânia e de Igaraçu. E também investir na segurança de juízes e de servidores, procurando dotar as varas do trabalho dos equipamentos necessários, dar continuidade ao programa de estímulo à conciliação como forma alternativa de solução de conflitos. Os desafios são enormes, mas buscarei inspiração em Deus para vencê-los. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Gostaria de agradecer ao juiz José da Silva Cioli, juiz que me auxiliou durante o período em que eu fui corregedor, antes dele assumir a Matra 6, em setembro último. Obrigado, juiz Ademir, pela grande contribuição que Vossa Excelência deu, não apenas à Corregedoria, mas a todo o 6º Regional. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização desta solenidade,
notadamente a Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho e a APJustra. Gostaria também de agradecer ao Dr. Jairo Cavalcante de Aquino, advogado trabalhista, que me deu a oportunidade de frequentar seu escritório, ainda quando eu era estudante de Direito, e estimulou a trilhar a magistratura trabalhista. Obrigado, Dr. Jairo. Por fim, agradeço a meus pais, Clóvis Valença Alves e Aliete de Souza Valença Alves, pelos ensinamentos que transmitiram ao longo da minha vida, a minha querida esposa, Denise Dantas, e desde já lhe pedindo compreensão pelas lutas que virão, a meus queridos filhos, Ivan, Ricardo, Mateus, Daniel e Mariana. Vocês são o meu tesouro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença da desembargadora do Tribunal de Justiça, Deise Andrade, dos presidentes da Astra 6, da APJustra e do Centro Cultural Paulo Cabral de Melo, do desembargador Acácio Júlio Kesen Caldeira e do Procurador Regional do Trabalho, Pedro Luiz Gonçalves Serafim, e justificar que tiveram que se ausentar para os compromissos que se seguem neste horário, a posse do Procurador-Geral de Justiça e da Associação dos Magistrados, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o prefeito da cidade do Recife, a quem agradecemos as presenças. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos para o encerramento desta solenidade o hino do Estado de Pernambuco, interpretado pela solista Adassa Rossiter Gonzaga Lima, acompanhado por Deise Cristina Gomes da Silva no teclado. Coração do Brasil, em teu seio corre sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve a terra dos altos coqueiros, de belezas soberbo estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Estes montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos altos coqueiros, de belezas soberbo estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Do futuro és a crença, a esperança,
Esse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era um mito, era o sol a brilhar no infinito, era a glória da terra a brilhar. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. A República é filha de Olinda, alva estrela que fuge não finda, de esplendor com seus raios de luz. Liberdade teu filho proclama, dos escravos o peito se inflama, ante o sol dessa terra da cruz. Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado, uma boa noite.